vídeo 9 da série vem nos mostrar como deve ser a alimentação de crianças não amamentadas. Existem situações em que a oferta de outros alimentos, diferente do leite materno, pode ser necessária antes dos 6 meses. Pode ser por uma doença rara, uma condição da mãe ou da criança, algum medicamento que pode passar pelo leite e afetar a criança, crianças que perderam suas mães ou que estão em situação de adoção desde o início da vida, ou também casos em que as mulheres não conseguem ou simplesmente optam por não amamentar. O importante a se saber é que a substituição do leite materno por outro alimento requer cuidados especiais, como a suplementação de micronutrientes, por exemplo. Você sabia que as mães adotivas que desejam amamentar podem conseguir utilizando técnicas e orientações adequadas? Basta ela procurar um banco de leite humano ou serviço de saúde para ajudá-la. A primeira alternativa para essas crianças é oferecer a fórmula infantil, pois ela é um produto mais adequado ao organismo ainda imaturo da criança do que o leite de vaca integral. Porém, pesquisas mostram que o leite mais utilizado no Brasil para crianças menores de 1 ano é o leite de vaca integral, em pó ou líquido, muitas vezes ofertado de forma pura, sem ser modificado em casa, como diz a recomendação, principalmente para crianças menores de 4 meses. Vamos analisar as principais diferenças entre a fórmula infantil e o leite de vaca modificado em casa? Fórmula infantil, a Anvisa classifica como a melhor alternativa para a alimentação de crianças não amamentadas ou parcialmente amamentadas. Trata-se de leite de vaca modificado pela indústria, a qual altera a quantidade de proteínas, sódio, gorduras, açúcares, vitaminas e minerais, elaborando um produto compatível com a maturidade do organismo de crianças pequenas e que atenda às suas necessidades nutricionais. Deve-se seguir as quantidades de pó e água para reconstituição, indicadas no rótulo do produto para evitar prejuízos ao crescimento da criança, com pouco ganho de peso se a quantidade for menor ou excesso de ganho de peso se a quantidade for maior que a recomendada. Leite de vaca modificado em casa não fornece todos os nutrientes necessários, além de poderem sobrecarregar os rins com as quantidades excessivas de proteínas, sódio, potássio e cloro do leite de vaca. A digestão das proteínas é mais demorada, as quantidades insuficientes de vitamina A, D e E e o ferro também não é absorvido pelas crianças, podendo levar à anemia. Caso a família só tenha esse leite para ofertar, um profissional da saúde deve orientar a diluição certa e também a suplementação de vitaminas e minerais. A diluição é necessária apenas para crianças menores de 4 meses. Após essa idade, pode-se seguir o recomendado no rótulo. Apenas ofertar o leite integral, pois o desnatado e o semidesnatado possuem quantidade reduzida de gordura, e ela é importante para o desenvolvimento neurológico da criança. Leites vegetais, como o de arroz, soja, amêndoas e etc., não são recomendados para crianças menores de 6 meses, a não ser em casos específicos sob orientação de um profissional de saúde. Atenção! Composto lácteo não é leite. É uma mistura de cerca de 51% de leite, mais açúcar e aditivos alimentares. Portanto, não é indicado para crianças menores de 2 anos de idade e não substituem o leite materno e nem as fórmulas infantis. Ao preparar a fórmula infantil, atentar para os cuidados de higiene das mãos, do local de preparo, dos utensílios utilizados e também da água, que deve ser filtrada e fervida. Assim, serão evitadas contaminações que podem causar diarreias ou outros problemas de saúde. Apresentaremos a seguir esquemas alimentares por faixa etária para as crianças não amamentadas. Importante dizer que esses esquemas são diferentes dependendo se a criança recebe fórmula infantil, leite de vaca modificado ou leite de vaca na íntegra. Para as crianças que recebem fórmula infantil, vale dizer que os novos alimentos deverão ser oferecidos a partir dos 6 meses, inclusive a água. Aos 6 meses, é indicado ofertar fórmula infantil em quase todas as refeições, exceto no
lanche da manhã, que é recomendado uma fruta, e no almoço, que é recomendado iniciar a alimentação com alimentos como arroz, feijão, legumes, verduras, tubérculos e carnes, porém com uma quantidade pequena para a criança se adaptar. Entre 7 e 8 meses, a indicação de fórmula infantil mantém-se praticamente igual, com a diferença que aqui é indicado ofertar o jantar com os mesmos alimentos do almoço, ao invés de fórmula infantil. Nota-se que a quantidade dos alimentos do almoço é um pouco maior da ofertada às crianças de 6 meses. Entre 9 e 11 meses, a fórmula infantil pode ser substituída por leite de vaca integral e o restante das refeições e alimentos se mantêm iguais. Porém, há diferença na quantidade dos alimentos do almoço e jantar, que é um pouco maior da ofertada às crianças entre 7 e 8 meses. Entre 1 e 2 anos, além do leite de vaca integral no café da manhã e no lanche da tarde, acrescenta-se uma fruta ou um cereal. Com relação ao almoço e jantar, a quantidade de alimentos é um pouco maior em relação à faixa etária anterior. Para as crianças que recebem leite de vaca modificado, poderá receber alimentos novos a partir dos 4 meses para evitar deficiências nutricionais. É importante a avaliação por um profissional de saúde, o qual irá avaliar se a criança dá sinais em que está apta a receber novos alimentos. Alguns exemplos de sinais: perceber se a criança é capaz de assumir posição sentada e cabeça firme, mostrar coordenação entre os olhos, as mãos e a boca, mastigar e engolir sem engasgar. Caso esteja apta, a indicação é ofertar fruta de manhã e à tarde, optar em dar almoço ou jantar e ofertar água nos intervalos das refeições. Os alimentos devem ser amassados. Ao fazer 5 meses, recomenda-se dar fruta de manhã e à tarde, almoço, jantar e água nos intervalos. Nos outros horários do dia, o leite de vaca integral deve ser oferecido. A quantidade total de leite oferecida não deve ultrapassar 500 ml por dia, pois quantidades superiores podem trazer risco para a saúde da criança, como a anemia, por exemplo. Para as crianças que recebem leite de vaca, a recomendação é a seguinte: aos 4 meses, a indicação é ofertar leite de vaca integral quase em todas as refeições, excetuando apenas o lanche da manhã, que é indicado oferecer uma fruta, e o almoço, que é indicado oferecer alimentos novos para suprir as necessidades nutricionais que o leite não oferta. Entre 5 e 11 meses, permanece basicamente a mesma indicação, com a diferença que o jantar é indicado a mesma refeição do almoço, ao invés do leite de vaca, e a quantidade de alimentos do almoço e jantar que vão sendo maiores de acordo com a idade da criança. Entre 1 e 2 anos, além do leite de vaca integral no café da manhã e no lanche da tarde, acrescenta-se uma fruta ou um cereal. Com relação ao almoço e jantar, a quantidade de alimentos é um pouco maior do que na faixa etária anterior. Para mais informações, acesse o link abaixo e tenha acesso ao Guia Alimentar para as crianças brasileiras menores de 2 anos, na íntegra, na versão escrita. Ou continue assistindo nossos vídeos institucionais com mais conteúdos como este. Até mais!